Essa operação da Polícia Federal recebeu o nome de Hora da Verdade, exatamente porque durante muito tempo foi algo parecido com a montagem de um quebra-cabeças ou de um mosaico, peças que isoladamente pareciam irrelevantes, mas na medida em que elas eram reunidas, iam formando algo muito grande. E nós sempre dissemos aqui que todos os episódios que vieram à tona, ganharam manchetes, destaque no noticiário, a história da adulteração de cartões de vacina, a história do relógio vendido nos Estados Unidos e depois a ida lá do advogado para buscar o relógio, para recomprar ou para comprar o relógio que estava à venda. A história do setembro de 2021, quando já houve uma marcha em direção ao Supremo e Luiz Fux, então presidente da principal corte, colocou atiradores de elite em posições estratégicas e avisou autoridades, inclusive avisou o governador do Distrito Federal que se eles passassem a última barreira, ele próprio, Fux, daria ordem para que os atiradores fizessem o que fosse necessário para deter uma tentativa de invasão ao prédio do Supremo Tribunal Federal. Aquele 21 de setembro já trazia aquele 7 de setembro já trazia a expressão em 21, teria sido em 20, mas a pandemia impediu, mas já trazia a expressão de algo que estaria sendo gestado lá quando houve a montagem de um serviço de espionagem com finalidades específicas dentro de uma central de espionagem. Aliás, fica cada vez mais claro que não se tratava de uma BIM paralela, mas sim da própria BIM. Claro, não havia o conhecimento geral, mas havia o conhecimento de quem dirigia a ABIN, dirigia a agência. E não era um escritório escondido ou subterrâneo, mas algo que funcionava na estrutura da própria ABIN, embora sob controle restrito, com o levantamento de informações sobre muitas figuras da República em diversas áreas, inclusive no Supremo, inclusive no Ministério, inclusive no Congresso, alcançando até mesmo aliados do governo, além de jornalistas, etc. E agora, por exemplo, quando essas peças vão sendo reunidas nesse quebra-cabeças, é que aparece como era o monitoramento que faziam dos movimentos do Alexandre de Moraes. Onde ele está, o que ele está fazendo, para onde ele foi. Está em São Paulo, voltou para Brasília, voltará a tal hora, vai pegar o avião a tal horas. Esse monitoramento, obviamente, não era feito por divertimento. Vamos acompanhar o cara para nos divertirmos. Havia uma finalidade, ou de descobrir algum encontro suspeito, não relatado em agenda, com alguma figura suspeita, ou para saber quais eram seus passos, sua rotina.
E fato é que houve ainda, já após a eleição de 22, uma tentativa de um atentado à bomba perto do aeroporto de Brasília. E, finalmente, o ponto culminante, o 8 de janeiro de 23. E é claro que quando se alega, mas de que golpe o Moraes está falando? De que golpe o Gilmar Mendes está falando? Que o Gilmar também fala. São os dois que se manifestam abertamente usando essa expressão, tentativa de golpe de Estado. Aquelas pessoas sem armas, que golpe dariam? E, de fato, daquela ação em si não surgiria nenhuma deposição de governo e ninguém colocaria ninguém na cadeira presidencial ou nas cadeiras do Supremo com um bando de gente desarmada. Não era essa a finalidade. Dentro desse quebra-cabeças da Polícia Federal, tudo isso tem de ser provado. Mas o quebra-cabeças é nessa direção, de que todos esses movimentos, a marcha em direção ao Supremo e um Fux assustado, colocando atiradores de elite em posições estratégicas, e alertando que daria ordens para que atirassem caso a última barreira caísse. Além disso, a tentativa de um atentado no dia 12 de dezembro. Além disso, a própria realização de questionamentos a respeito da democracia brasileira, do real funcionamento do Estado de Direito, a ideia de que já havia no país um golpe em andamento. E, portanto, o que se organizava, o que se pensava, o que se cogitava era um contragolpe. E essa é uma tradição nos golpes de Estado feitos no Brasil. Ele é sempre apresentado nos tempos republicanos. Porque o golpe em si, que derrubou a monarquia e instalou a república, ele tinha uma finalidade explícita. Porém, mesmo assim, havia a teoria conspiratória de impedir o controle do país por um estrangeiro, o Conde d'Eu, casado com a princesa Isabel. Quando já não houvesse Dom Pedro II, e até isso foi utilizado. Mas o golpe de 30, e principalmente as suas decorrências, o endurecimento da ditadura Vargas em 35, quando o movimento realizado é chamado de contragolpe a um golpe comunista. E em 37, da mesma maneira. Da mesma maneira, com o Estado Novo. Quando há, na verdade, a radicalização e oficialização da ditadura que já estava. Uma ditadura, inclusive, com viés fascista, com piscadelas ao nazifascismo. E, do mesmo modo, a tentativa de se evitar a posse de Juscelino, ela era apresentada como contragolpe. Como se o processo eleitoral, a pouca vantagem que teve Juscelino, fosse apresentada como uma adulteração do processo eleitoral, da vontade popular, e, portanto, era preciso colocar as coisas em seu lugar e, portanto, evitar a posse de Juscelino, que foi garantida por uma ala do Exército comandada pelo Marechal Lott.
O golpe em 64 e os movimentos que o antecederam, aquele parlamentarismo de ocasião, também eram apresentados como contragolpes, porque estaria em gestação um golpe combinado por nacionalistas trabalhistas, personificados em João Goulart, e comunistas. E aí, desde a proposta de reforma agrária, passando pelo comício na Central do Brasil, tudo isso era apresentado como um golpe em andamento e, portanto, era preciso contragolpear. É uma tradição. E desta vez da mesma maneira. Inclusive os diálogos, que todos sabiam, eram gravados. Eles estão cheios de palavras que induzem a alguma coisa, mas que não são taxativas, peremptórias, claras. E, ao mesmo tempo, a ideia de se construir, tanto entre os apoiadores, quanto na população em geral, e também para o mundo exterior, para outros governos, principalmente para as chamadas potências, a ideia de que o Estado de Direito estava sendo atropelado, de que havia um golpe em curso, realizado pelo Supremo, por parte do Congresso e pela oposição. E que era preciso contragolpear. Sempre os golpes no Brasil foram apresentados, ou houve a tentativa de, depois, ao longo da história, essa construção é demolida. Mas, inicialmente, o que se apresenta é sempre a ideia de um contragolpe. E há, nessa operação, um fundamento, que é exatamente esse quebra-cabeças sendo montado. E aí aquelas peças que pareciam ou insignificantes, ou inócuas, ou até incompreensíveis, para que isso? Elas vão ganhando sentido, relevância, importância, quando reunidas a outras pedras, a outras palavras, a outras peças. E vão formando esse quebra-cabeças, esse mosaico, por isso, o Hora da Verdade, não é? A ideia de que o quebra-cabeças foi montado. O mosaico está terminado. Já se enxerga a figura final. O que ela forma. E por isso a operação foi ordenada com fundamentos elementares, primordiais, que estão nas declarações do Mauro Cid. Aliás, o advogado do Mauro Cid, César Bittencourt, até disse que, em seu depoimento, em nenhum momento Mauro Cid envolve o Exército, mas o advogado sempre enfatiza esta força, o Exército. E falando do comandante da época. E, ao mesmo tempo, dá a entender que exatamente a resistência do Exército foi fundamental para paralisar o movimento. Ora, além do que disse, e o que disse Mauro Cid tem a ver, porque ele é uma figura que está ligada à Operação das Joias, à operação da adulteração do cartão de vacinas e ao monitoramento de autoridades, mas mais importante,
como um responsável pelo cumprimento de diversas e algumas muito importantes ordens de Bolsonaro, como ajudante de ordens. Alguém que ganhou não só pelo cargo, mas a relação do dia a dia. Ninguém fica mais próximo do presidente do que o ajudante de ordens. Isso em qualquer país. Tanto que nos Estados Unidos é aquela figura que tem lá a maleta com o código nuclear. E no Brasil há também uma maleta, obviamente sem código nuclear, mas com documentos que serão utilizados nessa ou naquela reunião, nesse ou naquele encontro, nessa ou naquela ocasião. O próprio general Heleno diz que Mauro Cid não participava de reuniões importantes. E, portanto, não teria presenciado encontro do Bolsonaro com comandantes das Forças Armadas. Porém, há uma reunião em que estão o Bolsonaro, o Anderson Torres, o Nogueira, o general, e Paulo Nogueira, e general Augusto Heleno, cujo conteúdo estava em poder de quem? De Mauro Cid. Traz ali palavras, muitas vezes, desconexas, principalmente o então comandante do Exército. Ele fala algumas generalidades, quase proverbiais, mas que não se encaixam exatamente numa ideia, num conceito, numa ação planejada. O próprio Bolsonaro lista, junto com o Anderson Torres, as coisas que deveriam ser expostas, isso na metade de 2022, porque, dizia ele, depois da eleição, não adianta. E aí, Anderson Torres, principalmente, começa a falar da suposta ligação do PT com o PCC, e o Bolsonaro menciona a história do general venezuelano que teria, numa colaboração premiada, na Espanha e depois nos Estados Unidos, afirmado que dinheiro venezuelano era usado para financiar movimentos políticos no Brasil. No caso, o beneficiado seria o Lula, na Argentina, a Cristina Kirchner, na Bolívia, o Evo Morales e assim por diante. E que era preciso expor tudo isso. Até aí, não há nada nisso que configure golpe de Estado. Até que o general Augusto Heleno diz que não vai ter VAR. O que ele está dizendo? Depois da eleição, não fique esperando revisão, recontagens. Não haverá VAR. E se for para dar um soco na mesa, é agora. Se for para virar a mesa, tem de ser antes da eleição. Mas também isso, no eventual depoimento, pode ser explicado, pode-se tentar apresentar essas palavras como sendo, olha, agora é o momento de demonstrar a fragilidade do sistema eleitoral, sua insegurança, o comprometimento do TSE com a candidatura do Lula. Ele pode apresentar tudo isso. Porém, nas últimas sentenças da sua fala, ele diz: está claro para mim que, caso contrário, teremos de agir contra instituições e contra pessoas. Agir. Esse é o verbo, não é falar, não é denunciar, é agir contra instituições e pessoas.
Mas além disso, o Mauro Cid falou da minuta, que seria basicamente um documento com a construção daquela ação planejada, como ela se daria. E teria apresentado, de acordo com o Mauro Cid, essa minuta teria sido apresentada ao Jair Bolsonaro. E então, o Bolsonaro teria feito revisões. Quem teria levado a minuta? Felipe Garcia Martins Pereira, então assessor especial para assuntos institucionais da presidência, e que foi preso nesta quinta-feira. E também o advogado Amaury Feres Saad, alvo de busca e apreensão. Eles teriam apresentado essa minuta a Bolsonaro. E aí, nessa versão do Mauro Cid, Bolsonaro teria feito inclusive uma mudança. Porque na minuta estaria a ideia de que Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Rodrigo Pacheco fossem presos. E que Bolsonaro teria feito uma mudança, deixando só Alexandre de Moraes como alvo de uma prisão. E esses ajustes foram citados numa mensagem entre Mauro Cid, e aí já não é algo que o Mauro Cid contou, isso está documentado, está nas mãos da Polícia Federal. Uma conversa entre ele e o general Marco Antônio Freire Gomes, então comandante do Exército. Isso aconteceu, essa conversa aconteceu em dezembro de 22. Cid avisa a Gomes que o ex-presidente enxugou o decreto, fez um decreto resumido, mais resumido, algo mais direto, objetivo, curto e limitado. E há aqui um trecho em que Mauro Cid diz: boa tarde, general, só para atualizar o senhor, o que vem acontecendo é o seguinte, o presidente aqui, a maneira como ele escreveu, né, então eventuais erros tal, não são importantes. Só para atualizar o senhor, o que vem acontecendo é o seguinte, o presidente tem recebido várias pressões para tomar uma medida mais, aí ele repete, mais pesada, onde ele vai, obviamente, utilizando as forças, né? Isso é em dezembro de 22, portanto, depois de eleição. Mas ele sabe, diz o Mauro Cid ao general, ele sabe, o presidente, ele ainda continua com aquela ideia que ele saiu da última reunião. Mas a pressão que ele recebe é de todo mundo. Ele está, reticências. Aí ele diz, é cara do agro, são alguns deputados, né? Então a pressão que ele tem recebido é muito grande. E hoje, o que ele fez hoje de manhã? Ele enxugou o decreto, né? Aqueles considerandos que o senhor viu e enxugou o decreto. Fez um decreto muito mais resumido, né? E o que ele comentou de falar com o general Teófilo? Na verdade, ele quer conversar. Ele gosta de bater papo, né? Acho que, de alguma forma, como ele está sem sair do Alvorada, como ele está preso no Alvorada ali, é uma maneira que ele tem de desopilar ou de tocar para frente. Porque se não for, se a força não incendiar, é o status quo mantém aí como que está previsto, que estava previsto, que estava sendo feito, que estava sendo levado nas reuniões em consideração lá. Sim, mas obviamente tem muita gente, aí continua. Conversa do Mauro Cid com o general Marco Antônio Freire Gomes, então comandante do Exército. Aqui não foi algo que o Mauro Cid contou à polícia, foi algo
que a polícia encontrou. E, basicamente, havia um elemento-chave, a garantia da lei e da ordem, que fosse decretada a garantia de lei e de ordem, ampla, não algo restrito ao Distrito Federal ou ao setor de segurança pública do Distrito Federal, que foi a ideia do Flávio Dino para se evitar uma GLO geral depois do 8 de janeiro. Algo restrito, nas mãos do Capelli e restrito à segurança pública no Distrito Federal. A ideia de GLO era outra, era geral. De acordo com esse quebra-cabeças montado pela Polícia Federal e recebido pelo Alexandre de Moraes como crível, mais do que crível, como evidente. Daí a ordem para a operação. Porém, havia também um outro elemento, o artigo 142 e sua interpretação. A interpretação que foi cultivada e assumida pelo governo Bolsonaro, de que em caso de atrito entre dois dos três poderes, ou entre um e os outros dois, é papel das Forças Armadas ser colocada e assumir a condição de poder moderador, desde que convocada pelo chefe de um dos poderes, qualquer um dos três poderes. Essa interpretação foi cultivada, esse papel moderador, que na verdade não está na Constituição, só esteve lá na primeira Constituição, e aí não eram as Forças Armadas, mas o imperador. Então, todos esses fatos, e o 8 de janeiro seria a tentativa derradeira de provocar a decretação da garantia de lei e de ordem, assim como a tentativa de atentado em dezembro de 22 e outros movimentos. E com a ideia de apresentar todo aquele movimento como um contragolpe. Há outros documentos que mostram Braga Neto, general Braga Neto, candidato à vice-presidência em 2022, irritadíssimo com o Exército, com o comando do Exército e da Aeronáutica. E elogiando o comando da Marinha, que estaria, ela Marinha, ou, na verdade, aquele comando, naquele momento, não dá para dizer que é a Marinha, mas o comando naquele momento, estaria disposto a apoiar um golpe de Estado. Enquanto o Exército e a Aeronáutica não. E aí há xingamentos, né, do Braga Neto em relação aos comandantes militares que teriam dito não à quebra da ordem institucional e dito não ao plano de um golpe de Estado. E aquela minuta da qual falávamos, o ponto culminante teria sido, então, as tais duas reuniões mencionadas pelo Mauro Cid, do Bolsonaro com o comandante das forças, e exatamente aí é que o Garnier, da Marinha, teria concordado. Ele, inclusive, é um dos alvos dessa operação da Polícia Federal. E os outros, não. É claro que há coisas que podem ser comprovadas, outras que será o dito pelo não dito. As reuniões podem ser comprovadas. Segundo Mauro Cid, ocorreram numa alvorada. E há muitos meios de se saber se tais reuniões ocorreram. Do Bolsonaro com os comandantes militares. A ida desse assessor e do advogado até
o gabinete de Bolsonaro para apresentar a minuta golpista e sua versão definitiva, que teria sido mostrada ao próprio Mauro Cid. É possível estabelecer cronologia se há veracidade na cronologia apresentada pelo Mauro Cid. E é preciso ouvir as pessoas para ver onde há contradições e onde há coincidência de versões. Então, ninguém está condenado por golpe de Estado e ninguém está ainda nem sequer formalmente denunciado. Mas as pessoas estão sendo investigadas. Porque tudo que o Mauro Cid apresentou e o que foi apreendido com o Mauro Cid deram à Polícia Federal uma convicção. Essa convicção e seus elementos comprobatórios ou suas evidências, tudo isso, esse pacote foi apresentado ao Alexandre de Moraes, que considerou que sim, as evidências são fortes, há uma coerência nos relatos e há fatos que fortalecem a ideia de que sim, estava em curso um golpe de Estado. Não está ainda formalizada uma denúncia e muito menos ainda há uma sentença. Nem julgamento há, porque nem denúncia há. Há uma investigação. Mas foi o passo mais largo dado até agora, desde o início daquelas investigações de coisas isoladas, uma pedra aqui, outra acolá. Elas foram montadas. Há um quebra-cabeças já feito, realizado. Aparece finalmente a figura daquele mosaico. E agora é que, de fato, começam as investigações, de fato, está próximo o momento de o judiciário decidir se denúncias serão aceitas ou não contra essas pessoas. Ronald Gimenez.